Olá pessoal, meu nome é Marcelo Pimentel Bueno e eu sou o diretor-presidente do Fundepar. Hoje estamos aqui em conjunto com a Comissão Permanente de Licitação do Fundepar para darmos abertura à audiência pública número 001 de 2023. Isso se faz necessário para o cumprimento da Lei Artigo 83, 15.608 de 2007. Gostaria de agradecer a todos os fornecedores credenciados e interessados em registrar preço no nosso pregão eletrônico para a merenda escolar. A audiência pública tem por objetivo apresentar os produtos para a formação do cardápio da merenda escolar, obter informações técnicas para orientar a elaboração do edital final, esclarecer as dúvidas para os critérios técnicos exigidos para a habilitação, ampliar a competitividade nos futuros certames licitatórios, apreciar as sugestões dos envolvidos no processo e aproximar os distribuidores de gêneros alimentícios da administração pública. A merenda escolar não é somente uma obrigação do Estado conforme a lei. É a demonstração do respeito do Estado aos nossos estudantes. Agradeço a todos pela presença online e uma boa audiência. Bom dia, meu nome é Ângelo Marco Mortella, eu sou o gerente do Departamento de Nutrição e Alimentação da Fundepar. O departamento é responsável por todo o processo da alimentação escolar, passando pela compra, logística e controle de estoque nas escolas. Também fazemos análise de todos os produtos que chegam à escola com a melhor qualidade possível. Gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes da audiência pública e coloco-me à disposição e todo o Departamento de Nutrição e Alimentação Escolar. Obrigado. Bom dia a todos, é com imenso prazer que eu acolho todos os interessados e fornecedores com a intenção de registrar preços para aquisição de gêneros alimentícios nesta audiência pública promovida pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional Fundepar. Esta audiência pública está sendo realizada em cumprimento ao artigo 83 da Lei Estadual nº 15.608 de 2007, uma vez que o conjunto de licitações efetuadas pelo Instituto Fundepar para aquisição de gêneros alimentícios em atendimento ao programa da merenda escolar dos estabelecimentos da rede estadual de ensino ultrapassam em mais de 10 vezes o valor estipulado na referida lei. Por exemplo, somente o nosso pregão para aquisição de carnes congeladas chega no montante de mais de 700 milhões. Desta forma, é necessário, em virtude de todos os outros gêneros alimentícios que o Fundepar necessita comprar, adquirir, para o biênio 2023 e 2024 ultrapassar R$1 bilhão, nós precisamos fazer essa audiência pública. Essa audiência pública tem por objetivo apresentar os diversos gêneros alimentícios que serão adquiridos nos biênios 23 e 24. Também aproximar o universo de fornecedores, demonstrar os descritivos técnicos, quais as composições de mercado as utilizadas, ouvir as sugestões dos senhores, interagir, comunicar, esclarecer os requisitos de edital, a legislação pertinente, o que nós podemos e não podemos cobrar para habilitar uma empresa, ampliar essa competitividade. Nesta etapa de publicação da audiência pública, nós entendemos que pela forma de videoconferência conseguiríamos atingir um universo de fornecedores que participam das licitações conosco, uma vez que eles compreendem todas as regiões do Brasil. O nosso nível de competição é muito grande e nós queremos manter isso. Isso faz bem à administração pública, às licitações do Fundepar. Cabe destacar que anterior a esta fase de apresentação e conversa direta com os fornecedores interessados, nós tivemos a fase de credenciamento, em que qualquer pessoa física ou jurídica poderia nos enviar um e-mail para a Comissão de Licitação do Fundepar, enviando suas sugestões, questionamentos, contribuições, alterações, supressões, dúvidas ou qualquer outro assunto pertinente tanto à fase
da alimentação escolar, quanto aos produtos necessariamente que serão adquiridos e propriamente o edital de licitação referente a toda a sua habilitação, a qualificação técnica, jurídica, a qualificação fiscal e trabalhista, as declarações exigidas, os prazos, a apresentação ou não de amostra, os índices de capacidade financeira a ser exigidos e contemplados no edital, a quantidade de quilos a ser exigido na apresentação do atestado para cada lote desta licitação e demais informações pertinentes ao momento de habilitação de uma empresa, além, lógico, da contratação mais adequada com o menor preço atingido e alcançado no certame. A fase de credenciamento desta audiência pública se encerrou há 2 dias. Esse tempo foi necessário para que a comissão de licitação pudesse organizar as contribuições, arguições recebidas e trabalhar com elas, para que neste momento da audiência, que seja o nosso próximo passo, tratarmos de cada questão recebida, tanto da parte técnica do edital quanto da parte técnica do pessoal da alimentação. Como dito, encerrada a fase de credenciamento e efetuada toda a leitura das contribuições e questionamentos recebidos, estes comporão a ata final que será publicada no sistema GMS Compras Paraná após ratificação do nosso presidente do Fundepar. Em seguida, na sequência, como terceira etapa, será aberto a fase de debates, em que os participantes, na ordem de credenciamento, poderão interagir com qualquer um dos membros aqui da comissão de licitação. Será efetuada a observação, a contribuição ou o questionamento do interessado, do participante e diretamente para a pessoa que ele quiser perguntar. Ou então ele fará a pergunta e nós verificaremos no momento qual é a pessoa aqui que compõe a mesa mais adequada para fazer a resposta. Todas essas respostas, mesmo as feitas ao vivo pelos interessados, serão contempladas na ata e publicadas após seu encerramento no sistema do GMS Compras Paraná. Neste momento, passa-se agora ao início da leitura e resposta pelos departamentos competentes de todos os questionamentos e contribuições recebidas anteriores a essa sessão ao vivo. Obrigada. Bom dia. Primeiramente, gostaria de lembrar que os participantes que estão nos assistindo pelo canal do YouTube e se quiserem interagir conosco, entrem no site do Fundepar, no ícone Audiência Pública. Muito bem. Bom dia, sejam bem-vindos. Neste momento, eu declaro aberta a sessão pública e quero iniciar esta etapa ao vivo agradecendo ao Celepar pela disponibilização dos equipamentos e dependências, na pessoa do seu diretor-presidente, o senhor André Gustavo Garbosa. E agradeço também aos operadores Cláudio Correia do Nascimento e Adriano Jorge Rosendo. O meu muito obrigada. Também aos envolvidos no processo de execução dessa audiência pública, como o pessoal do Núcleo de Informática e Informação do Fundepar, seu coordenador, o Odair Lima, que está aqui conosco, e em especial a todo o apoio, disposição e orientações recebidas do Hernani de Olivo. Inclusive, quero destacar que ele passa mensagem até de madrugada para a gente trabalhar. Estendo o agradecimento aos departamentos de comunicação e alimentação escolar do Fundepar, que não mediram esforços para a realização dessa audiência. Por fim, agradeço a presença online de todos os participantes credenciados e ouvintes, desejando uma excelente sessão pública. Dando sequência, apresento a comissão instaurada pela portaria número 001 de 2023 Fundepar, que está compondo a mesa pelos seguintes membros. Eu sou a Cibele Lopes dos Santos, eu sou a presidente e pregoeira da Comissão Permanente de Licitação do Fundepar. À minha direita, eu tenho o Henrique de Souza Laz, representando o Departamento de Alimentação e Nutrição. A senhorita Jéssica Boscardim, representando também o Departamento de Alimentação. A Beatriz Dreyer, também pelo Departamento de Alimentação. A Marilu Ferreira, pelo Departamento de Alimentação e Nutrição. A Renata Delfrati.
a Renata Delfrati, pregoeira da Comissão de Licitação, a Maria Clara de Oliveira, representando o Departamento de Alimentação e Nutrição, a Nilce Eura Fardim de Souza, representando a Comissão de Licitação, aqui ao meu lado a Rosângela Slonski, vice-presidente dessa Comissão para Audiência Pública, do Departamento de Alimentação, a Márcia Andréia Cabrini, representando a Comissão de Licitação, pregoeira nossa, a Andréia Burakoski, representando o Departamento de Alimentação e Nutrição, a Andréia Brujinski, representando também o Departamento de Alimentação e Nutrição, a Ana Marlisa Noni, pregoeira da nossa Comissão de Licitação e no momento está responsável pela ata, e a Nayara Moyama, representando o Departamento de Alimentação. Também tenho que destacar e agradecer a presença de todo o pessoal que está fazendo a parte técnica, a Adazilda Glória Zipper Ribeiro de Lima, o Lucas Vidal e o Edras Antônio Vargas Filho. Meu muito obrigada. Dando continuidade, neste momento em que nós já passamos a etapa de credenciamento, eu vou... sobe um pouquinho lá, Adazil. Não. Ao contrário, por favor. Eu vou informar para vocês a lista dos e-mails que nós recebemos com os credenciados que vão participar interagindo conosco. Além de mostrar a comissão, então eu apresento quem se credenciou e mandou contribuições. São eles, o senhor Robson Valentim Correia Ribeiro e a senhora Mariana Faulin Foresto, representando a empresa GDC Alimentos S.A. Da empresa Nutricential, o senhor João Gilneide Souza de Borba. Da empresa Itavol Comercial Eireli, o senhor Éder Tavares de Oliveira. Ouro Preto Alimentos, Comércio Limitada, representada pelo senhor Luiz Fernando Garcia Cota e senhora Norma Sueli Gonçalves. Pela empresa Tangará Importadora e Exportadora S.A., a senhora Cíntia Inês Álvares e a senhora Thalita Núbia Aparecida dos Santos Lazarotti. Pela Interexport Corretora de Mercadorias Limitada, o senhor Antônio Osmar Krilin Filho. Pela Predileta Alimentos Limitada, o senhor Luiz Antônio César de Oliveira. Pela BGP Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli, o senhor Hugo Paulo Matos Chaves. Pela Rede Compre Bem Eireli, o senhor Everson Denis Lazarotto. Pela Juliantone Distribuidora de Alimentos Limitada, o senhor Juliano Marcelo Cacefo. Pela JSA Brasil Comercial Eireli EPP, o senhor Sebastião Gonzaga de Moraes. Pela Tondo S.A., o senhor Milton José Schuch. Pela Centro-Oeste Carnes e Derivados Limitada, o senhor Jorge Luiz Prete e o senhor Kleber Luiz Cabral Prete. Pela empresa Nutrição e Saúde Comércio de Alimentos Limitada, a senhora Márcia Schowin. Pela Cooperativa Nossa Terra, o senhor Edson Varney da Silva Paludo. E uma pessoa física que se credenciou, o senhor Marcos Hernani Schfauser. Perdão pelo erro aí no nome. Pela Costa Sul Pescado, o senhor Luciano Pichedit e pela empresa Serve Mais de São José Atacadista, a senhora Andresa de Fátima Moro. Muito bem. Observo que das fases estipuladas no edital da audiência, nós já tivemos o credenciamento, o envio das contribuições e sugestões, a análise pelos setores competentes e agora nós passamos à leitura dessas contribuições recebidas e as respectivas considerações efetuadas. Neste momento, antes de iniciar essa leitura, eu sugiro que os participantes, quem está presente vai interagir conosco, anotem as considerações que aqui a comissão vai fazer para que ao final, quando for oportunizada a palavra, consiga se manifestar, complementar alguma ideia do questionamento que os senhores mesmos nos enviaram, para que haja essa interação. Na continuidade, inicialmente, cada membro da comissão fará a leitura e as considerações pertinentes pela ordem de chegada dos questionamentos lá no e-mail da comissão. Perdão. Eu começo, então, pelo questionamento número 1, apresentado pela empresa GDC Alimentos S.A., que será lido pela Rosângela Slonski. Bom dia a todos e a todas.
Muito bom hoje estar aqui, poder participar dessa audiência. Eu vou ler o primeiro questionamento referente à cooperativa GDC Alimentos, referente ao item sardinha. Na descrição do produto é mencionado que o mesmo deve ser cozido, entretanto, não fica claro se há referência à esterilização ou se o pescado deve ser pré-cozido. Além disso, o nome do produto está como em óleo, o que indica um pré-cozimento antes de ser incluído na lata. O pescado precisa ser pré-cozido antes da esterilização? A conserva pode ser de sardinha ao próprio suco com óleo, o que significa que o pescado é incluído cru dentro da lata e acrescido do líquido da cobertura. Como não há comprometimento sensorial e nutricional do produto final, ao se adotar as duas formas de produção, sugerimos que no edital constem as duas opções que contemplem as duas formas de produção do item sardinha com óleo e sardinha em óleo. Resposta. Registramos sua solicitação, iremos analisar a possibilidade de inserir em edital as duas formas de apresentação do produto. Obrigada. Muito bem. Também recebemos da empresa GDC um segundo questionamento e sugestão, no caso, como foi na primeira vez, que vai ser lido pela Maria Clara de Oliveira, representando a empresa GDC. Bom dia. Ainda referente ao produto sardinha, o questionamento número 2. Também na descrição do produto é informado que o pescado deverá estar submerso em óleo e condimentos e que não poderá conter pimenta, corante e soja. Entretanto, utilizamos a água como veículo do sal, que é um condimento. A pergunta: é possível a utilização da água como ingrediente com a função de adicionar sal ao produto, como salmoura? Neste caso, sugerimos que no edital conste essa possibilidade expressa. Resposta. Atualmente, o edital descreve que não é possível água como ingrediente adicionado, uma vez que o edital estará pedindo sardinha com o óleo, sendo diferente da sardinha em óleo, que permite adição de até 12% de água. Segundo a legislação, a sardinha com óleo é definida como sardinha ao próprio suco com óleos, quando, além do líquido da constituição da matéria-prima, forem adicionados no mínimo 6% de óleo comestível. Entretanto, registramos a solicitação, que será estudada junto com a equipe técnica, a possibilidade de alteração de água como ingrediente. Muito obrigada. Questionamento número 3, também enviado pela empresa GDC Alimentos S.A., será lido e feita a consideração pela Jéssica Boscardin, aqui da mesa. Bom dia. Eu vou ler o questionamento da cooperativa GDC Alimentos sobre o peso drenado mínimo 99%. Pergunta: qual é a base legal para essa exigência, uma vez que a indústria segue a legislação do Inmetro sobre o tema, portaria número 93, de 21 de março de 2022? Resposta. Conforme o item 2.2 do PIC, peso drenado declarado no rótulo, mínimo 99%, é a relação ao peso do produto e o que mostra no rótulo. Exemplo: se o produto declara no rótulo 83 gramas de peso drenado, deverá ter pelo menos 82,17 gramas de sardinha drenada. É importante manter essa informação desta forma, visto que o que é realmente ofertado aos alunos é o produto drenado, e por este motivo, o peso drenado deve ser o que consta no rótulo, a fim de garantir que na hora do preparo e do servimento não irá faltar. Obrigada. Questionamento número 4, também enviado pela GDC Alimentos S.A., será lido pela Marilu Ferreira Gapski. Eu vou ler, então, o questionamento da cooperativa GDC Alimentos, que é sobre as proteínas. Conforme edital anterior, foi exigido um mínimo de 20 gramas por 100 gramas, com uma tolerância de mais ou menos 2 gramas a cada 100 gramas. De acordo com a RDC número 429, de 8 de outubro de 2020,
Para a proteína, a tolerância é de 20% somente para menos. As quantidades de proteínas, aminoácidos, fibras alimentares, gorduras monoinsaturadas, gorduras poliinsaturadas, vitaminas, minerais e substâncias bioativas do alimento não podem ser inferiores a 20% do valor declarado. A pergunta: por que existe uma tolerância no caso de um valor acima do especificado, sendo que a RDC número 429 determina somente a tolerância para valores abaixo do declarado? Neste caso, a sugestão é que o edital traga o que determina a legislação relativa. A nossa resposta, a essa sugestão é que a gente concorda, que o limite é apenas inferior, ou seja, a tolerância ela deve ser inferior, de 20 gramas a cada 100 gramas. Obrigada. Obrigada. O questionamento número 5, também enviado pela empresa GDC Alimentos S.A., será lido pela Beatriz Dreyer, do Departamento de Alimentação. Bom dia. Eu vou ler agora o questionamento número 5 da cooperativa GDC Alimentos sobre o sódio. Conforme edital anterior, pregão 828 de 2021, foi exigido um máximo de 250 mg por 100 gramas, com uma tolerância de mais ou menos 25 mg por 100 gramas. Em teoria, poderíamos dizer que quanto menor o teor de sódio, melhor. Ademais, a mesma RDC determina que, para o sódio, a tolerância é somente para cima. Primeiro, as quantidades de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, sódio e colesterol do alimento não podem ser superiores a 20% do valor declarado no rótulo. Pergunta: por que existe uma tolerância no caso de um valor abaixo do especificado, se a RDC número 429 determina somente a tolerância para valores acima do declarado? Neste caso, a sugestão é que o edital traga o que determina a legislação relativa. Resposta: concordamos que o limite é superior, ou seja, a tolerância deve ser superior de 2 gramas por 100 gramas. Obrigada. E o último questionamento, contribuição, que inclusive a gente agradece a participação da empresa GDC, vai ser lido pela Maria Clara, do Departamento de Alimentação. O questionamento da GDC ainda sobre o sódio. O questionamento: qual critério será adotado para a verificação dos teores de sódio e proteínas? Os valores constantes no rótulo ou os resultados das análises laboratoriais realizadas com o produto? A sugestão é que o critério de análise seja expressamente descrito no edital da licitação. Resposta: no Manual de Especificação Técnica, no item 3.1, inspeção, subitem 3.2, coleta e análise, fica descrito como funciona a questão da avaliação do produto, onde o produto passará por uma análise laboratorial. Todos os critérios descritos no PIC, Padrão de Identidade e Qualidade, são elaborados pela equipe técnica e pelos técnicos de laboratório, os quais serão avaliados posteriormente, incluindo o sódio e a proteína. Muito obrigada. A empresa GDC nos enviou 6 contribuições, 6 questionamentos, que a gente, de alguma forma, fez a resposta e deixa claro que considera para verificação nos próximos editais. Nós agradecemos essa participação da empresa GDC. Neste momento, nós vamos ao questionamento enviado pela empresa Tondo. Quem vai fazer a leitura é a Márcia Andréia Cabrini, da Comissão de Licitação. Bom dia. Eu vou ler a sugestão da empresa Tondo S.A. Ela faz um questionamento em relação a respeito da determinação do limite da umidade do macarrão. No Brasil, não temos mais legislação vigente, mas, por exemplo, a Argentina e o Uruguai ainda têm. E o limite para eles é de 14%. O FDA, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, estabelece o limite de 13%. Na Itália, o limite é de 12,5%.
A empresa encaminhou a respectiva legislação na língua nativa do país, pesquisado, e a mesma estará apresentada na ata final. As fontes que a empresa Tondo S.A. ela extraiu foi, na Argentina, o Código Alimentário Argentino, no Uruguai, o Regimento Bromatológico Nacional, nos Estados Unidos, FDA, na Europa, Codex Alimentários, e na Itália, a legislação. Resposta. Agradecemos a contribuição da empresa Tondo S.A. e informamos que iremos estudar junto ao laboratório parceiro da Fundepar a possibilidade de alteração do parâmetro da umidade dos macarrões para os próximos editais, sempre considerando a vida da comunidade escolar e a segurança dos alimentos ofertados aos escolares. Muito obrigado. Agradeço o envio de contribuição da empresa Tondo e agora passamos para o questionamento recebido pela empresa Interexport Corretora de Mercadorias Limitada, que será lido pela Renata Delfrate, da Comissão de Licitação. Bom dia a todos. O questionamento da empresa Interexport é com relação a 3 situações verificadas em pregões anteriores. Primeiro, empresa sem a menor estrutura para dar garantia de fornecimento. O exemplo dela: empresa inativa de até 2 meses antes do pregão e seu único patrimônio declarado era 100 mil em caixa, ou seja, nem em banco estava, pois teria que comprovar a existência do valor e ainda venceu lotes 50 vezes a mais do que o alegado em caixa. A segunda situação é com relação à capacidade técnica totalmente sem vínculo ou quantidade com lote ganho. O exemplo dela: empresa venceu lote de 200 mil quilos de composto lácteo e apresentou atestados de vendas de 2.500 quilos de geleia de morango e 5 mil quilos de feijão. A terceira situação é uma sugestão. Além do citado, ela solicita amostras com laudo de análise em laboratório credenciado para produtos formulados. Em resposta a essas situações apontadas pela Interexport, esclarecemos o seguinte: no caso de tratar-se de empresa sem a menor estrutura para dar garantia de fornecimento, invocamos os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vinculação ao instrumento convocatório, entre tantos outros princípios, para não se restringir a participação de possíveis interessados nos termos do permitido de se exigirem observância ao artigo 27 e seguintes da Lei 866 de 1993. De fato, já se elaborou editais sem exigência de quantitativos nos atestados, cujo resultado se demonstrou das mais variadas formas, com atendimento pleno e satisfatório do mesmo, e outras vezes nem tanto. Portanto, esta administração, para os pregões de registro de preços elaborados no último exercício, solicitou 50% de comprovação da quantidade de gêneros alimentícios, infelizmente, entendendo não ser esta a garantia absoluta de que o contrato será plenamente executado por todas as arrematantes. O que se quer é melhorar ou tentar aproximar a contratação mais adequada com o objeto e quantidades a serem contratadas para o lote, tal qual se faz, ora, com exigência de apresentação de amostra e, por vezes, o entendimento de sua não exigência. Tudo a depender do que é definido no edital e nos termos da lei. Também com relação ao apontamento de que a empresa inativa de até 2 meses antes do pregão e seu único patrimônio declarado ser de R$100 mil em caixa, ou seja, nem no banco estava, pois teria que comprovar a existência do valor e que venceu o lote 50 vezes a mais do que alegado em caixa.
esclarecemos que, quando é elaborada a minuta do edital e se colocamos como exigência de comprovação capital social em até 10% do valor do contrato e garantia de execução do contrato em 5%, recebemos a observação efetuada pela Procuradoria-Geral do Estado, PGE, que analisa as minutas em conformidade com entendimentos jurisprudenciais vigentes. Não podemos exigir cumulativamente as duas condições e sim optar por uma delas. Neste sentido, esta administração opta pela garantia de execução, que pode ser disposta no caso de inadimplência do contrato pelos mais variados motivos. Por fim, quanto ao abordado de participação de empresa inativa em momento anterior ao certame, pela legislação vigente e conforme estipulado em edital para as empresas recém-constituídas, não se observa impedimento legal, sendo reformado qualquer resultado de licitação pelos tribunais quando se inabilita uma empresa que comprova estar inativa no momento da apresentação das demonstrações contábeis na forma da lei. Novamente, é exemplo das empresas recém-constituídas e com previsão no edital. Outro ponto abordado de capacidade técnica sem vínculo específico com objeto arrematado, esclarecemos que não se pode exigir objeto idêntico ao do certame para não se restringir a participação conforme entendimentos vigentes e pacificados nos tribunais. Ainda tem-se que a definição de gêneros alimentícios ou alimentos está contemplada no Decreto-Lei 986/1969, que institui normas básicas sobre alimentos. Citaremos o artigo 2º. Para os efeitos desse decreto-lei, considera-se alimento toda substância ou mistura de substâncias no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer forma adequada destinadas a fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua formação, manutenção e desenvolvimento. Portanto, agradecemos a contribuição da empresa Interesporte Corretora de Mercadorias Limitada, EPP, e informamos que, com relação à última sugestão que ela abordou, que o Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, laboratório credenciado junto ao Fundepar, realiza por vezes as análises das amostras apresentadas anteriormente à contratação, de acordo com o descritivo no Manual de Especificação Técnica. Obrigada. Muito bem. Com relação aos questionamentos da empresa Interexport, nós agradecemos e esperamos ter sido claras nas respostas, uma vez que os assuntos abordados por essa empresa são motivos de impugnação ao edital. Não há impeditivo, como a Renata disse, empresa recém-constituída ou inativa, não há impeditivo legal. A quantidade de quilos a ser exigida é uma discricionariedade da administração dentro dos limites permitidos em lei, portanto, até 50%, sendo que a lei e os entendimentos são de que mais de 50% também podem ser exigidos desde que justificados no processo. Então, todas essas questões, elas são bem delicadas, porque nada, de fato, garantem a efetiva contratação, a execução do objeto, mas a administração tenta garantir, tenta adequar para a melhor contratação possível. Então, realmente, a gente nunca consegue agradar todo mundo. Às vezes, pedindo 50% de capacidade no atestado de comprovação de quilo, está se restringindo uma fatia do mercado. Mas, nos outros editais, nós já fizemos sem pedir nada, sem comprovação de quilo, apenas que a empresa mostrasse que tem know-how, que ela fornece, sem dizer quantos quilos ela fez.
Então, toda essa questão ela é muito delicada. Uma hora a gente acerta, não pedimos nada, agora estamos pedindo 50%. Não sei se daqui a um tempo, pelo resultado desses certames, após um ano na entrega dos produtos, a gente verifique, não precisa, não, realmente tem que ser. Então, toda essa vivência, toda essa prática vai nos levar a confeccionar o melhor edital. Mas, novamente, eu agradeço ao questionamento, à sugestão da empresa Interexport, as observações efetuadas por ela. Passo agora para o questionamento da empresa Nutrição, Saúde e Comércio de Alimentos Limitada, que será lido pela Rosângela Slonsky, do Departamento de Nutrição. Sobre o grupo 6, biscoitos. Biscoitos têm 2 novos sabores na lista. O biscoito amanteigado sabor banana com canela e biscoito amanteigado sabor maçã com canela. Ambos na especificação mínima, contém na composição a presença de flocos de banana e de maçã, respectivamente. Sobre os flocos na fórmula, os mesmos têm difícil dispersão no produto, o que caracteriza uma falha na homogeneização, dificultando moldagem, corte, propiciando trincas com riscos e não ter uma boa padronização. Tal fato ocorre por este produto ser desidratado por aproximadamente 20 horas, propiciando a perda de praticamente 100% da água da fruta. E no processo de confecção do biscoito, não há esta recuperação da água, o que pode, inclusive, deixar o produto seco com pouca maciez. Uma forma eficaz na inclusão de fruta em biscoitos é o uso de polpa in natura pasteurizada, com 30 graus Brix, que facilmente homogeneiza no produto, além de reduzir consideravelmente a sacarose, pois, além de adoçar naturalmente o biscoito, a polpa acrescenta volume ao produto, além das fibras naturais, reduzindo parcialmente dessa forma a sacarose, como descrito acima. A polpa da fruta mantém intacta as suas propriedades no produto, conferindo o sabor característica da fruta. Resposta: registramos sua solicitação e iremos analisar a possibilidade de inserir em futuros editais a inclusão da polpa in natura pasteurizada. Obrigada. Mais um questionamento recebido pela empresa Nutrição, Saúde e Comércio de Alimentos Limitada, e este será lido aqui pela colega ao meu lado, a Nilce Eura Fardim de Souza, da Comissão de Licitação. Bom dia. Eu vou ler o questionamento da empresa Nutrição e Saúde. Com relação à umidade, os biscoitos que necessitam de maciez devem ter até 14% de umidade, e aqueles que necessitam de crocância, como os crackers, e laminados até 8%. Nosso questionamento quanto a este grupo de biscoitos é em relação à questão técnica, pois os preços praticados nos últimos editais nem sempre caracterizam os ingredientes que fazem parte da descrição, nivelando os itens para baixo. Melhor dizendo, qual a eficácia das análises feitas no laboratório que comprovariam os ingredientes sugeridos pela Fundepar? Por exemplo, a inclusão de flocos ou polpa de fruta teria a sua presença detectada? Esta presença poderia ser de 1, 10 ou 15%, o que valeria dizer que 1% o preço será ínfimo, diferente da presença de 10 ou mais por cento. Segundo o RT da empresa, o laboratório deve quantificar os elementos presentes no produto através da cromatografia de absorção de massas. Nós temos a resposta desta pergunta para a empresa Nutrição. Nós estamos dizendo que o laboratório ele realiza todas as análises presentes no manual de especificação técnica. Nós iremos averiguar a possibilidade da inclusão da análise de cromatografia de absorção de massas nos futuros editais.
Nós agradecemos a participação da empresa Nutrição pelo seu questionamento. Obrigada. Recebemos mais um questionamento também da empresa Nutrição, Saúde e Comércio de Alimentos Limitada, e este será lido pela pregoeira Renata Delfrate. Bom dia novamente. A contribuição da empresa é a seguinte: com relação aos documentos de habilitação na parte de qualificação técnica, no nosso ponto de vista, as empresas, por ocasião de confecção de suas propostas iniciais, devem já informar marca e fabricante, além da apresentação da documentação técnica da indústria com relação ao responsável técnico, através da apresentação da ficha técnica assinada pelo técnico, além da comprovação do vínculo do profissional à indústria através de certidão do respectivo conselho. E também a manutenção das amostras aos vencedores, mas com aumento do parâmetro de avaliação dos atuais 70% para 85%, que é o que preceitua o FNDE. Muito bem. As nossas respostas são as seguintes. Nos atuais editais, já é solicitado no momento da habilitação o descritivo técnico, onde constam a marca e o fabricante do produto. Não se observa a necessidade, na confecção do lance ou proposta inicial, que tal descrição acompanhe a análise da pregoeira para a verificação da proposta mais vantajosa quanto ao menor preço, em que pese a melhor contratação, não necessariamente a de menor valor. No momento da disputa, se classifica apenas o lance para que, posteriormente, as questões técnicas do produto sejam analisadas. Ainda utiliza-se editais padrões fornecidos pela Procuradoria-Geral do Estado, PGE, onde qualquer inclusão de exigência, como comprovação do vínculo e ficha técnica assinada pelo responsável técnico, pode ser entendido como restrição à competitividade que, dependendo do objeto a ser contratado, na maioria dos casos, trata-se de fornecimento de gêneros alimentícios não produzidos pelo arrematante. Todavia, registramos a sugestão para a inclusão em casos específicos. Com relação ao parâmetro percentual para avaliação de itens na composição e cardápios para alimentação escolar, já é utilizado o percentual de 85%, conforme determina o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, o FNDE. Obrigada. Mais um questionamento recebido pela empresa Nutrição e Saúde, Comércio de Alimentos Limitada, e este será lido pela Nilce Eurafardim de Souza. Bom dia, novamente, Nutrição e Saúde. O seu questionamento. Com relação aos atestados de capacidade técnica, não entendemos a questão sobre o prazo de até 2 anos, se o mesmo se refere à entrega do contrato ou de sua emissão. E sobre a questão da comprovação mínima de 50% do total de quilogramas exigido no lote, o Estado não pede vários quantitativos no decurso da validade da ata de registro. Por exemplo, tem vários biscoitos que o quantitativo do edital é de 400 mil quilos. E em atas passadas foram pedidos, no máximo, 120 mil quilos. Achamos interessante a solicitação dos atestados e sua efetiva comprovação de capacidade, pois em editais passados, algumas empresas participantes não comprovavam capacidade técnica de 5% do item, ou seja, estão aptas apenas para participar e entregar em processos menores, não para entregas de 70 mil ou 80 mil quilos, por exemplo. A nossa resposta para a empresa Nutrição e Saúde. Com relação ao período de até 2 anos para a somatória dos atestados a serem apresentados,
entendemos que o contrato se dará para a execução de 1 ano. E para que não haja restrição à competitividade, mas seja observada a segurança na melhor contratação, definiu-se prazo superior ou dobrado de 2 anos, para que seja comprovada a quantidade de quilos exigidas no lote. Ou seja, prazo de comprovação de fornecimento dobrado e quantidade a ser comprovada pela metade do que será contratado como segurança a esta administração. Agradecemos novamente a participação de Nutrição e Saúde. Bom dia e muito obrigada. Mais um questionamento recebido pela empresa Nutrição e Saúde, Comércio de Alimentos Limitada, e este será lido pelo Henrique de Souza Laz, do Departamento de Nutrição e Alimentação. Bom dia a todos os presentes na audiência. Eu vou ler o questionamento número 13, da empresa Nutrição e Saúde, Comércio de Alimentos Limitada. A empresa sugeriu a solicitação da carta de corresponsabilidade, oferecida ao licitante e assinada pela indústria, que irá produzir o produto, para aqueles licitantes que não são indústria, como distribuidores, supermercados, etc. É uma forma eficaz de trazer concorrentes/fornecedores comprometidos com a qualidade dos itens a serem entregues. E a nossa resposta para esse questionamento é que a administração utiliza editais padrões fornecidos pela Procuradoria-Geral do Estado, PGE, onde qualquer inclusão de exigência como a carta de corresponsabilidade oferecida ao licitante e assinada pela indústria pode ser entendida como restrição à competitividade, visto que, dependendo do objeto a ser contratado, na maioria dos casos, trata-se de fornecimento de gêneros alimentícios não produzidos pelo arrematante. Todavia, nós registramos a sugestão para possível inclusão em casos específicos. Obrigado. Bom dia, mais uma vez. Eu vou ler, então, o último questionamento da empresa Nutrição e Saúde, Comércio de Alimentos Limitada. Finalizando, nós temos uma nova legislação sobre rotulagem de alimentos embalados, aqueles na ausência dos consumidores, que é a RDC 429 de 2020 e a Instrução Normativa 75 de 2020, que está já valendo desde outubro de 2022, com várias regras diferenciadas e que nossa indústria já está atualizada. A primeira é a tabela nutricional, que terá mais uma coluna com a declaração dos valores do produto em 100 gramas ou 100 ml, além dos valores na porção. De impacto, na parte frontal da embalagem, haverá um símbolo de forma destacada informando quantidades acima do desejável para 3 nutrientes: açúcar adicionado, sódio e gordura saturada. Este símbolo se caracteriza por uma lupa com a informação de alto em. Daí, irá referir sobre os nutrientes acima, exemplificando a lupa desenhada ao lado escrito alto em açúcar adicionado. Tal legislação já será solicitada nos próximos editais? Então, a nossa resposta é que em todos os editais consta que o produto ele deve ser rotulado de acordo com a legislação vigente. Sendo assim, cabe ao fabricante estar de acordo com a legislação. Muito obrigada. Muito bem. Nós agradecemos todas as contribuições e questionamentos enviados pela empresa Nutrição e Saúde. Entendemos que eles foram pertinentes e abordaram todas as questões referentes tanto à parte da alimentação quanto à parte do edital. Novamente, agradeço essa participação da empresa Nutrição e Saúde. Na continuidade, agora começo com o questionamento recebido pela cooperativa Nossa Terra Limitada, que será lido pela Andréia Brujinski, do Departamento de Alimentação. Bom dia. A cooperativa Nossa Terra encaminhou uma sugestão informando que tem interesse em participar de processo licitatório no grupo 3, arroz, feijão e lentilha,
mais especificamente nos itens 7, 8, 9 e 10, feijão carioca, feijão preto, arroz parabolizado e arroz polido, respectivamente, todos orgânicos. É importante nestes itens as solicitações de documentações pertinentes e que garantam que tais itens são provenientes de locais certificados como orgânicos, através do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, processada pelo MAPA. Tal conformidade orgânica deve ser solicitada junto ao produtor orgânico, bem como à indústria que irá processar o mesmo, como referem as legislações a respeito. Lei 10.831 de 2003 e Decreto 6.323 de 2007 do MAPA, e Resolução FNDE número 6 de 2020. Sem esses certificados, não é possível aferir autenticidade ao produto, principalmente em função do mesmo ser comercializado para abastecer as escolas públicas, no caso do Paraná. A resposta é que agradecemos a contribuição e as sugestões da empresa cooperativa Nossa Terra e informamos que as legislações de certificação de orgânicos citadas serão inclusas no edital e os documentos pertinentes neste sentido serão exigidos para habilitação do proponente classificado. Muito obrigada. Agradecemos o envio do questionamento da empresa cooperativa Nossa Terra Limitada e passamos agora para a verificação do que foi enviado pela Costa Sul Pescados S.A. Quem vai fazer a leitura é a Jéssica Boscardin, também do Departamento de Alimentação e Nutrição. Bom dia. Lendo a sugestão feita pela empresa Costa Sul Pescados S.A. sobre o prazo de entrega. Nos últimos contratos que participamos, o prazo de entrega é de 10 dias. Como são mais de 2.000 colégios ao total, o prazo ideal de entrega seria de 30 dias. Resposta. Agradecemos a contribuição da empresa Costa Sul Pescados e informamos que iremos estudar a possibilidade de ajuste nos prazos de entrega dos produtos em questão, sempre considerando os prazos de interesse para a administração pública. Obrigada. Outra sugestão encaminhada pela empresa Costa Sul Pescados será lida pela Andréia Burakoski, do Departamento de Alimentação. Bom dia. Vou ler a sugestão da Costa Sul Pescados S.A. Sobre o reajuste reequilíbrio, um dos produtos que trabalhamos, no caso do filé de tilápia, é um peixe de criação e os insumos frequentemente estão aumentando. E também com o aumento da exportação do filé de tilápia, o produto no mercado interno sobe muito o preço. Gostaríamos que, com 6 meses, já tivéssemos direito a um reequilíbrio ou reajuste. Resposta. Quanto ao questionamento acerca da possibilidade de aplicação de reajuste com prazo de 6 meses após assinado o contrato, informamos que o reajuste de preço é direito do contratado. Entretanto, é necessário cumprir os dispositivos legais abaixo relacionados, pois o mesmo só pode ser concedido após 1 ano, ou seja, 12 meses contados a partir da assinatura do contrato. Lei Estadual número 15.608 de 2007, seção 2 do reajustamento. Vejamos, artigo 113. O reajustamento dos preços contratuais previstos nesta lei deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, optando a administração pela adoção dos índices específicos ou setoriais mais adequados à natureza da obra, compra ou serviço, sempre que existentes. Artigo 114. Na ausência dos índices específicos ou setoriais previstos no artigo anterior, adotar-se-á o índice geral de preços mais vantajoso para a administração, calculado por instituição oficial que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda. Parágrafo único. Quando o bem ou serviço estiver submetido a controle governamental, o reajustamento de preços não poderá exceder os limites fixados. Artigo 115. O reajustamento de preços será efetuado na periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variação ocorrida desde a data da apresentação da proposta ou do orçamento a que está a se referir até a data do efetivo adimplento da obrigação. Parágrafo único. Quando antes da data do reajustamento
já tiver ocorrido a revisão do contrato para a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, será a revisão considerada a ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. Artigo 116. Havendo atraso ou antecipação na execução das obras, serviços ou fornecimentos relativamente à previsão do respectivo cronograma que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerá às condições seguintes. 1. Quando houver atraso, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais devidos pela mora, se os preços aumentarem, prevalecerão os índices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigação. Se os preços diminuírem, prevalecerão os índices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigação. Item 2. Quando houver antecipação, prevalecerá o índice da data do efetivo cumprimento da obrigação. No artigo 115, citou a periodicidade prevista em lei nacional. A lei nacional seria a Lei Federal 10.192 de 2001, que regula a forma de reajuste dos contratos administrativos. É garantido que os reajustes respeitem a periodicidade mínima de 1 ano e a data base para a ocorrência dos reajustes deve ser a data limite para apresentação de proposta. Artigo 2º. É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a 1 ano. Parágrafo 1º. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 ano. Quanto ao reequilíbrio de preços, aos valores contratados, a legislação vigente, estadual e federal, admite alteração dos preços, desde que vise restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, no caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, e que o pedido esteja devidamente justificado e instruído pelo contratado. Muito obrigada. Muito bem. Nós agradecemos todas as contribuições, sugestões da empresa, recebidas pela empresa Costa Sul Pescados S.A. Na continuidade, nós recebemos da pessoa física o senhor Marcos Hernani Schfauser, uma sugestão, na realidade, que será lida pela Andréia Brujinski, do Departamento de Alimentação. A sugestão recebida é a seguinte: com os vários anos de experiência e participação em vários modelos de processos licitatórios, gostaria de expor como sugestão uma pré-qualificação de produtos que a Prefeitura Municipal de Curitiba, através da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, já utiliza há vários anos. A referida secretaria adquiriu inúmeros produtos para atender as 35 unidades do Armazém da Família e outros programas. E para garantir a boa qualidade dos produtos ofertados pelo Armazém da Família, mensalmente a comissão de licitação pré-estabelecida se reúne e analisa os protocolos de solicitação de credenciamento de produto. Como existe uma gama de produtos definidos pela secretaria, as empresas podem solicitar em qualquer momento o seu credenciamento. O seu edital tem todas as regras definidas de acordo com a legislação vigente para apresentação dos documentos e amostras para análise. Amostras de produtos com todas as informações solicitadas, ficha técnica assinada pelo responsável técnico, laudos quando necessário, código de barras do produto na embalagem, prazo de validade, contrato social da empresa, solicitação de credenciamento assinada conforme sócios do contrato social, certificado da vigilância sanitária, CIF, MAPA ou órgão responsável,
ou órgão responsável. Com a apresentação de todos os documentos, a comissão de licitação apresenta um relatório com o parecer, com a certificação e homologação do produto e marca pelo período de 2 anos, ficando arquivado os documentos e amostras como contraprova da certificação. Com esta certificação de produto e marca, qualquer empresa pode participar do registro de preço, desde que apresente o mesmo produto com o código de barras correspondente. Poderá ter inúmeras empresas participando no mesmo produto, desde que estejam com seu credenciamento em dia. Somente participam do pregão de registro de preços as empresas credenciadas com seus produtos correspondentes. Com isto, o programa da merenda escolar garante a qualidade dos produtos e atende à instrução normativa do FNDE de aceitabilidade dos produtos ofertados aos alunos acima de 85%, já que os testes já foram realizados. Desta forma, com um processo livre e aberto a qualquer empresa, sem cerceamento de participação no pregão do Fundepar, qualquer empresa poderá ter um cadastramento de produto, marca e fornecedor. Este procedimento é, conforme contato pessoal que tive na Secretaria da Prefeitura Municipal de Curitiba, e atende a toda a legislação vigente no país. Resposta. Agradecemos a contribuição e a sugestão de pré-qualificação para a participação no registro de preços do Sr. Marcos Hernani Schonfauser. Em primeiro lugar, gostaríamos de esclarecer que não se trata de processo licitatório ou exemplo apresentado, e sim de dispensa de licitação, com realização de chamamento público em que previamente são credenciados os interessados em fornecer ou registrar preços para futuro eventual fornecimento do objeto a ser contratado. A exemplo do que já fazemos para aquisição de frutas, legumes, hortaliças, entre outros, para a agricultura familiar. Aqui cabe considerar que os critérios para credenciamento, além da documentação exigida nos termos da lei de licitação, como capacidade jurídica, financeira, fiscal, técnica, são os componentes que classificam os fornecedores para a contratação, a depender do caso. Desta forma, os mesmos documentos para habilitação, cumulados com as exigências técnicas definidas pelo departamento demandante, como amostras, mapas, CIF, certificados específicos, alvarás, dentre outros exigidos, é que demonstram estar uma empresa habilitada, credenciada ou apta a fornecer o produto. Considera-se que a contratação deste fornecedor, então já habilitado ou credenciado, se dará pelo preço entendido como referencial e estipulado pela administração, após ampla pesquisa de preço. Todavia, e em observância ao artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, em que resumidamente traz que as contratações públicas serão precedidas de licitação, ressalvados os casos especiais, entendemos que a disputa de lances a partir do preço referencial é salutar e um dos requisitos que garantem a contratação mais vantajosa à administração pública. Ou seja, a disputa de lances no pregão eletrônico para obtenção de desconto a partir do valor referencial não é visto como motivo de se evitar um processo licitatório ou cercear a participação de interessados, uma vez que a habilitação ou credenciamento se dá da mesma forma sugerida pelo Sr. Marcos. Obrigada. Muito bem, nós agradecemos a sugestão do senhor Marcos Hernani e passamos agora aos questionamentos recebidos da empresa Serve Mais de São José Atacadista Limitada. O primeiro deles vai ser lido pela Márcia Andréia Cabrini, da Comissão de Licitação. Bom dia novamente. Então, eu vou ler o questionamento da empresa Serve Mais de São José Atacadista, que trata sobre o grupo 1, básicos. O produto é alho em pasta triturado. O questionamento é: o produto pode ser feito a partir do alho desidratado? A resposta: o item do grupo dos básicos se refere ao alho em pasta pasteurizado e não alho em pasta triturado. Logo, é o que está descrito como um tempero pronto para consumo em forma de pasta, que é elaborada a partir de pasteurização de dentes de alho da espécie Allium sativum, que são limpos, maduros, íntegros e descascados. Muito obrigada. Muito bem. Recebemos também da empresa Serve Mais de São José Atacadista Limitada uma contribuição que será lida pela Beatriz Dreyer, do Departamento de Alimentação e Nutrição. Bom dia novamente.
vou ler a contribuição da empresa Serve Mais de São José Atacadista Limitada sobre o grupo 1 básicos dos produtos extrato de tomate, molho de tomate com cebola e alho e molho de tomate com manjericão. Sugerimos informar grau BIX mínimo de concentração do produto, pois influi diretamente na qualidade e preço do produto. Resposta. Registramos os pedidos e agradecemos a contribuição. Informamos que será verificada a possibilidade de serem inseridas nos próximos editais. Obrigada. Também a Serve Mais de São José Atacadista Limitada enviou mais uma contribuição que será lida pelo Henrique de Souza Laz, do Departamento de Alimentação e Nutrição. Bom dia novamente. Eu vou ler a segunda contribuição da empresa Serve Mais de São José Atacadista Limitada, a qual sugeriu informar o percentual mínimo de alho, de cebola e de sal na composição, ou apenas o percentual máximo de sal no produto do grupo 1 básicos, o tempero completo de sal, alho e cebola. Pois como o sal é o ingrediente mais barato desses 3 insumos, não definindo, será comprado apenas sal com temperos, o que torna a disputa desigual e o produto final sem a qualidade padrão da Fundepar. A resposta, e a gente informa que o produto como tempero completo, ele deve seguir a RDC vigente, as RDCs vigentes, no qual determina que temperos são os produtos obtidos da mistura de especiarias e de outros ingredientes, fermentados ou não, empregados para agregar sabor ou aroma aos alimentos e bebidas, no qual não há percentual mínimo de itens na sua composição. Assim, o produto é elaborado e fabricado conforme lista e quantidade de ingredientes com características próprias de cada empresa. Obrigado. E a última contribuição, encaminhada pela empresa Serve Mais de São José Atacadista Limitada, será lida pela Andréia Burakoski, do Departamento de Alimentação. Olá, vou ler a terceira contribuição, grupo 5, produtos NAIS. Produto, biscoito creme cracker sem glúten. Sugerimos 2 alterações no PIC, padrão de identidade e qualidade, para que a disputa não se limite a apenas uma marca existente no mercado. Sugestão 1. Que o teor de proteínas exigido seja de no mínimo 3,3 gramas por 100 gramas. Sugestão 2. Que a data de fabricação do produto seja de até 60 dias no momento da entrega. Resposta. Registramos e agradecemos a contribuição. Informamos que a sugestão será examinada para ser inserida em próximos editais. Obrigada. Senhores, nós encerramos a leitura dos questionamentos e contribuições recebidas naquele período de credenciamento demonstrado no edital. Novamente, nós agradecemos todas essas contribuições e garantimos que elas são observadas para que possamos fazer um edital final que atenda de uma forma melhor. Principalmente no que se refere à legislação apresentada por vocês, as sugestões com relação à composição dos alimentos, tudo isso é estudado pelo nosso Departamento de Alimentação. Também eu informo que tudo que foi dito aqui será registrado na ata, que será apresentada para os senhores após a ratificação do nosso presidente. Neste momento, agora, encerrada a nossa fase de leitura das contribuições, nós vamos passar para a etapa de debates. Então, eu gostaria que os senhores que estão ao vivo conosco, se pudessem deixar a câmera aberta para que a gente possa verificar, nós agradecemos. Assim, a ordem para uso da palavra será a ordem de recebimento dos pedidos de credenciamento pelo e-mail da comissão. Os representantes das empresas credenciadas ou quem desejar fazer uso da palavra vai ter até 10 minutos para se manifestar, complementando o que foi dito aqui nas respostas efetuadas pela mesa ou trazendo novas contribuições e questionamentos. Também lembro que essas novas contribuições, nós vamos conseguir registrar em ata e elas serão disponibilizadas para os senhores. Só por uma questão de ordem, havendo interesse dos senhores, por exemplo, eu vou começar com o que primeiro se cadastrou, se tiver presente. Havendo interesse em usar a palavra novamente para contra-argumentar alguma coisa dita no momento dessa fase de debates, é só os senhores levantarem o braço ou mandarem pelo chat, de alguma forma, para que a gente verifique que os senhores querem falar. Por óbvio que a gente espera, assim, os 10 minutos,
que não seja interrompido nenhum colega falando, questões nesse sentido. Muito bem, esclarecimentos efetuados, passamos agora à fase propriamente dita do debate. Eu gostaria de saber se está presente o representante da empresa GDC Alimentos, o senhor Robson Valentim Correia Ribeiro, ou a senhora Mariana. São comprados 27 itens, divididos em 2 grupos regionais para entregas no estado, correto? Isto perfazem 54 lotes. Então, o que acontece? Os mesmos 27 itens são os mesmos outros 27 de uma segunda região. Não necessariamente o mesmo fornecedor ganha o mesmo produto, né? Então, o produto 1, que corresponderia ao produto 18 da outra sequência de região, pode ficar com uma empresa A e com a empresa B. Estes preços necessariamente não são iguais. São preços, uma mais alto, outro mais baixo, a empresa é EPP, a empresa não é, fábrica direta ou não, enfim. Eu gostaria de perguntar se é possível que haja, talvez até como efeito de economia e de facilidade de execução por parte do Estado, de fazer ou um lote único, com a empresa se responsabilizando pela entrega nas 2 regiões, ou fazer uma adequação de preço dos ganhadores, para que quando haja necessidade de se fazer pedidos, não tenha o problema da disparidade enorme de preço, que muitas vezes inibe um pedido, porque o Estado vai fazer um pedido para uma região, tem que fazer também para outra. E eu acho que isso aí é um dificultador. Eu não sei se há possibilidade de fazer este estudo. Este, em teoria, seria o meu principal questionamento, a minha principal pergunta para a comissão. E os demais questionamentos eu ouvi, eu acho que muitos deles já foram feitos no passado, houve evolução em muitos deles. Eu acho que está tudo correto, tanto os questionamentos como as respostas da comissão. Se fosse possível haver um posicionamento quanto a isso, se não agora, um estudo para no futuro poder nos posicionar, seria legal. Era isso. Muito obrigado a todos. Perfeito. Verificou que muitas empresas ganham os 2 lotes, né? E que o tempo, na verdade, muitas vezes, a nossa fiscal de contrato, que é a Andréa Buracoski, ela pode complementar a informação aqui, muitas vezes não foram cumpridos esse tempo. E, realmente, essa questão de realinhamento de preços, a Andréa Buracoski pode falar alguma coisa, né? Que a gente tem estudado, trabalhado para que realmente ocorra
um preço que, lógico, que não prejudique o fornecedor, né, que ele tenha toda essa segurança de praticar o preço dele justo, no entanto, que não tenha essa disparidade entre um lote e outro, né? Então, com certeza, está sendo registrado a sua sugestão, né, e a gente vai estudar a possibilidade de deixar um lote só. Tá? Não sei se mais alguém da mesa quer complementar as informações. Eu agradeço. Muito bem. Me cabe falar um pouquinho com relação àquele momento da disputa em que o parcelamento do objeto não foi definido, sem entrar no mérito de dizer se isso é certo ou errado, a exclusividade de lote para ME e EPP. Então, de fato, a pregoeira observa que um mesmo lote, 2 vezes ele aparecendo, empresas distintas ganham e há diferença de preço. Isso nos causa um mal-estar. Todavia, legalmente, a gente não tem o que fazer. A gente teria o que fazer se uma empresa EPP ou ME, aquela utilizando-se dos privilégios da Lei 123, ela ganhasse um lote de licitação exclusiva e um lote de ampla concorrência. Aí a legislação nos respalda de dizer que ela vai ter que entregar o produto pelo menor preço dado, ou seja, lá na disputa de ME-EPP, ou seja, na disputa de ampla concorrência. Então, legalmente, a gente monta 2 lotes, né, que foi o solicitado pelo setor demandante. De fato, os preços é impossível, não vou dizer impossível, mas é muito difícil que sejam os mesmos. Isso nos chama a atenção, mas nós não temos assim pela lei o que fazer. Nós temos que contratar conforme a nossa necessidade, da forma que foi disposta em edital. Vale de fato a sua contribuição para que a gente tente melhorar isso, como a Rosângela colocou. Fazer não dessa forma a licitação, ou não com essa divisão dos lotes. Vale a pena fazermos um estudo, sim. Eu agradeço a contribuição, seu João Gilney, e espero ter esclarecido o que legalmente a gente pode fazer. Tá certo? O senhor, tá perfeito, tá ótimo. O senhor quer fazer mais algum, complementar a sua fala? Ou posso passar para o próximo? Não, minha principal solicitação para que se estudasse é nesse sentido, e no restante, tá ok, vou continuar como ouvinte aqui. Muito obrigado. Neste momento, eu pergunto se tem o representante da empresa Itavol, o seu Éder Tavares de Oliveira, presente. Estou entendendo que não. Sim, perdão. Seu Éder Tavares, por favor, bom dia, obrigada pela sua presença. Passo a palavra para o senhor para as suas considerações. Seu Éder, nós não estamos ouvindo o senhor. Não sei se o senhor ativou seu áudio. E gostaríamos muito de ouvi-lo. Se o senhor quiser colocar, escrever, se comunicar conosco pelo chat, nós podemos também tentar dessa forma. O senhor quer me fazer um sinal, se for possível, pelo chat? Ou se eu chamo o próximo e depois a gente entra? É possível pelo chat, seu Éder? Me faz um positivo, se for. Escrevendo.
Seu Éder, recebemos aqui a informação de que o senhor vai participar apenas como ouvinte. Agradeço a sua participação, seja ela da forma que for. Muito obrigada. Neste momento, passo a verificar a presença do senhor Luiz Fernando Garcia Cota ou Norma Sueli Gonçalves, da empresa Ouro Preto. Tem algum representante presente? Da empresa Tangará Importadora e Exportadora S.A., a Cíntia Inês Álvares ou a Thalita Núbia Aparecida. Não? Da empresa Interexport Corretora de Mercadorias Limitada, o senhor Antônio Osmar Krillin Filho. Está presente? Da empresa Predileta Alimentos Limitada. Oi? Boa tarde a todos. Aliás, ainda bom dia, né? De qual empresa? Predileta. A Predileta. Ô, seu Predileta. Luiz Antônio, que bom que o senhor está aí conosco. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigada. Muito obrigado a vocês também. Eu quero parabenizar a vocês aí da Comissão de Licitações, a todos os participantes também. Acho muito propício essa reunião, esta forma de entrar em contato e de nos conhecermos também. Eu estou satisfeito com o que ouvi, só desejo que todos sejam felizes e que continuemos a reunião. Muito obrigada, seu Luiz Antônio, muito obrigada mesmo, é muito bem-vindo, o seu elogio nos faz muito bem, viu? Obrigada. Agora, eu verifico a presença da empresa BJP Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli, no senhor Hugo Paulo Matos Chaves. Está presente, seu Hugo? Sim. Seu Hugo, bom dia a todos. Palavra. Obrigada, viu? Bom dia a todos. Eu gostaria de deixar o meu tempo para um colega, porque o colega João Gilney já fez todas as perguntas pertinentes e a mesa respondeu de acordo com aquilo que eu imaginava acontecer. Então, eu agradeço e parabenizo mais uma vez por essa audiência, buscando sempre o aprimoramento das licitações. Então, fica aqui meus parabéns à mesa e muito obrigado ao colega João Gilney, que foi muito próprio em suas colocações. Bom dia a todos. Tá certo. Obrigada, seu Hugo, pela sua colaboração, pela sua participação, agradeço. Passo agora a verificar se tenho presente o senhor Everson Denis Lazarotto, da empresa Rede Compre Bem. Verifico se está pela empresa Juliantone, distribuidora de alimentos, o senhor Juliano Marcelo. Pela empresa JSA Brasil Comercial Eireli, o senhor Sebastião Gonzaga de Moraes. Pela empresa Tondo, o senhor Milton José Schuch. Pela empresa Centro-Oeste Carnes e Derivados Limitada, o senhor Jorge Luiz Prete. Pela empresa Nutrição e Saúde, Comércio de Alimentos Limitada, a Márcia Schoen. Pela cooperativa Nossa Terra, o senhor Edson Varney da Silva. A pessoa física que se credenciou, o Marcos Hernani Schaufelser, perdão. Pela Costa Sul Pescado, o senhor Luciano Picheidite. Pela empresa Serve Mais de São José Atacadista, a Andresa de Fátima Moro, está presente? Eu estou presente, mas nenhuma consideração mais a fazer. Obrigada. Tá certo. Obrigada a você pela sua presença, Obrigada. Andresa. Muito bem. Dos que estão presentes, mais alguém quer fazer alguma interação conosco? Dos que estão ao vivo ali conosco, ou eu posso continuar? Seu João Gilney, né? Sim. Isso. Passo a palavra, então, seu João Gilney.
É uma consideração de uma forma geral, de um conteúdo geral. O edital de audiência pública, ele vem com a listagem dos produtos em grupos e após também vem as especificações técnicas de cada alimento. No caso, por exemplo, vou dar um exemplo de compostos lácteos, né, naqueles produtos. Eles vêm com uma especificação técnica de ingredientes e tal, mas ela não é completa, ela não é bem detalhada. Isto vai ser feito mais detalhado quando sair um edital de licitação, por efeito óbvio, até de não descrever exatamente tudo agora, como se quer, em função dos sabores. No caso lá dos sucos também reconstituídos, que é um outro grupo, né, existem lá alguns sabores em que, para ser um produto reconstituído, quase todos eles são feitos com a base da maçã. O percentual de 51% da fruta preponderante do sabor e 49% da maçã sai como um percentual fixo que poderia ser flexibilizado diante da realidade de fábrica, até para proporcionar mais participações, né? Eu acredito até que no próprio processo atual o pessoal está tendo dificuldade de cumprir com as amostras em função dessa especificação. Eu queria saber se a gente terá esta abertura para questionar essas questões em seguida, ou seria aqui exatamente este fórum? O senhor se refere... eu não entendi muito bem. O senhor quer colocar... Bom, primeiro ponto, pode por exemplo, colocar compostos todas, lácteos. pode colocar todas as suas compostos lácteos, sai lá o descritivo completo do produto, mas toda aquela questão a informação nutricional completa do alimento, né, os mínimos e os máximos, tudo isso eu acho que não está descrito de forma completa neste edital de audiência. Mas eu já notei em editais passados que saiu mais completo. Então, isso vai ser feito posteriormente no edital de licitação. Exatamente. Correto? Exatamente. Tá. Nesse momento agora, a gente coloca mais a listagem dos produtos, né, e uma breve descrição. Até essa breve descrição coincide com o que está lá no GMS. Então, é a descrição que está no GMS. Mas, quando for sair o edital do produto em si, com certeza vai sair todo o padrão de identificação de qualidade, conforme já vinha sido publicado em editais anteriores. Tá bom? Daí até a questão do suco também será mais completo, né? Depois, mais para frente, a gente acabou de assinar a ata, né? Então, vamos dar um descansinho agora no suco, mas depois, mais para frente, a gente pode realmente, quando for novamente fazer um novo edital do suco, próximo aí, que não vai demorar muito tempo, né? Que a gente vai colocar para frente. A gente começa a estudar já 6 meses antes, né? Mas aí a gente vai, com certeza, consultar todos os fornecedores, receber todas as assim, sugestões, né, que possam contribuir para um novo edital, como sempre a gente faz, tá bom? Tá perfeito, muito obrigado, então. De nada. Eu gostaria de complementar. Opa. Pois não? Então, João, no edital deste ano, já por conta de questionamentos que nós recebemos desses índices, né, de mínimos, houve uma correção. Então, nós retiramos, né, do edital, enfim, do PIC, essa exigência mínima de cada tipo de sabor. Então, essa correção já foi efetuada, realizada no edital que está tramitando. Isso? O percentual, inclusive, de participação de cada fruta, é isso? Exatamente. A gente retirou até exatamente pela sua colocação, né? Porque varia muito de empresa para empresa e a variação muitas vezes é ínfima, né? Então, um tem 50,5, outro tem 51, enfim, mas a gente fez essa adequação. É que nesta ata da audiência está ainda 51, 49 e tal, daí, por isso que me chamou a atenção. É o que está descrito no GMS, sabe, seu João Juneide? Perfeito. A gente pegou então, a descrição do GMS. Entendi. Mas foi feita uma errata, né, nesse último edital. Então, como o André descreveu, essa errata constava daí essa questão dos sabores do suco. Mas a gente sempre fica aberta a novas sugestões e vocês nos ajudam a contribuir e construir sempre um mais claro e mais possível, um edital mais próprio, né, da gente poder comprar um produto de qualidade e de interesse da administração pública. Tá bom? Obrigada.
Tá, muito obrigado. Seu João Junei, assim, esse edital do suco foi uma novela, foi um parto para a comissão juntamente com o Departamento de Alimentação. Felizmente deu tempo de fazer tudo, que chegou uma hora que a gente estava de cabelo em pé, imaginando que ia ter que suspender o certame, refazer tudo e republicar. Felizmente, e eu gostaria muito que o senhor olhasse lá no GMS o tanto de questionamento que teve, as erratas, né, a errata, acho que foi mais de uma, né, Brujinski? As erratas, tudo para que a gente conseguisse vingar, parir aquele edital e conseguir fazer a licitação. E, da mesma forma como aconteceu naquele edital do suco, a gente sugere, fala e espera isso de vocês, que em havendo publicação não a contento ou alguma questão que possa ser modificada, não no sentido do produto, eu não sou boa na área técnica, eu mais ou menos entendo lá da licitação, mas em havendo alguma questão que vocês percebam que não, isso aqui está restringindo, isso não está certo, envia o questionamento depois de o edital publicado, se por acaso isso acontecer, que nós respondemos lá no sistema GMS antes da abertura do certame, ou fazemos uma errata, se a consideração for pertinente, for válida, ou suspendemos o certame, não precisa nem impugnar. Se a gente perceber que um questionamento de vocês é válido no sentido que não dá tempo de arrumar, vai mexer no preço, vai mexer no rótulo, nós temos que suspender a licitação. Então, sempre a sugestão é, interajam conosco, ou questionando, ou até, não que eu goste não, hein? Ou impugnando o nosso edital, para que a gente tenha que responder, verificar. De fato, o momento oportuno realmente é a audiência pública em que nós estamos recebendo essas considerações, essas contribuições para a elaboração do edital. Mas muitas vezes, por exemplo, o edital do biscoito, nós publicamos essa semana. Não sei se os senhores já viram, ele está lá no sistema desde quarta-feira. Então, em olhando o manual, em olhando a descrição do produto, percebendo que tem alguma questão que não está clara ou que pode ser... Eu tenho medo de falar alguma coisa técnica e errar, mas elas me puxam a orelha aqui. Um percentual, uma crocância, ou palavra difícil de falar, alguma coisa nesse sentido, manda lá o questionamento para nós, que se der tempo de salvar aquela data de licitação, a gente faz, a gente arruma. Se não der, a gente suspende o prazo e abre novamente. Tá bom? Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos. Mais alguma consideração, senhores? Não? Eu abro espaço agora, nesse momento, para o pessoal da mesa, a Brujinski, Buracross, as meninas da alimentação, as meninas da comissão. Se alguém quiser fazer alguma consideração com relação ao que foi falado ou aos argumentos trazidos. Lembrando que tudo que foi falado está sendo registrado na ata que vai para os senhores. Muito bem. Estou entendendo que não, vamos dando continuidade. Nós esgotamos agora a fase de debates e nós vamos passar ao encerramento dessa sessão pública. Eu passo a palavra para fazer um agradecimento de encerramento à minha colega Rosângela Slonski aqui, antes de fazer o encerramento oficial. Então, a gente agora, né, muito satisfeita e feliz por estar encerrando essa audiência pública. Quero agradecer à comissão da licitação, assim, que se esmerou, se empenhou, e trabalhamos muito, né? Vimos o quanto que essas meninas trabalharam. Eu quero agradecer todo o pessoal do apoio, do Celepar, da informática, enfim, da parte do TI, né? Enfim, eu não sou muito boa nessa parte aí, mas todos os meninos estão olhando aqui, mas estão entendendo que agradeço de coração, tá? E eu quero agradecer especialmente a minha equipe, que trabalhou aí incansavelmente, né, para responder todos os questionamentos, e se viam aí pesquisando, procurando, e a gente conversando, fazendo reuniõezinhas breves ali, tentando ajudar e auxiliar. Então, eu gostaria de sim, dizer o meu muito obrigado mesmo, Cibele, obrigado de coração, e assim, fico bem satisfeita pelo dia de hoje, tá? Muito obrigada. Muito bem. Neste momento, pessoal, toda a minha atenção e todo o meu carinho, se volta à comissão que compõe aqui essa mesa. Porque para a gente chegar aqui,
dessa forma, com os nossos erros, com os nossos problemas, com as nossas inseguranças, vocês não fazem ideia do trabalho que foi lá nos bastidores. Então, toda a minha atenção e carinho, toda a minha gratidão a esse pessoal que está compondo a mesa, todo o apoio técnico. Eu estendo o agradecimento e eu não posso deixar de citar nome. Eu sei que citar nome é um risco que a gente corre, mas eu agradeço assim imensamente ao Hernani Olivo, porque esse menino, olha, ele não mediu esforços para a realização da melhor forma possível dessa webconferência. Nós já tivemos a experiência de uma outra audiência em que só aparecia eu e as pessoas falando. Foi assim um fiasco que eu não sei porque eu estou lembrando disso, que daqui a pouco eu choro, sabe? Então, assim, eu agradeço. Ele passava a mensagem de madrugada, ele fazia o roteiro para mim, ele dizia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, olha, o nosso carinho muito especial à pessoa do Hernani. Também tem todo o pessoal ali do apoio, tem o Lucas, tem o Odair, tem o Adriano, tem a Karina Aldrey do gabinete, tem o Esdras, tem a Adazil. Oi? Tem o Cláudio. Perdão, Cláudio. Perdão. Então, é uma equipe muito grande para que dê certo esses minutos aqui com vocês. Então, olha, o meu muito obrigada mesmo. Por óbvio, agora, né, terminando, voltando para o centrando aqui, eu relembro a vocês todos, a audiência ela está publicada no sítio do GMS. Se vocês procurarem por audiência 001 de 2023, aparece lá o edital, a portarias, todas as publicações que foram feitas, todo o processo dessa audiência pública. Então, a ata da audiência, que também vai estar no GMS, ela está sendo elaborada ali pelas meninas. Eu solicito dos senhores a compreensão de um prazo, porque nós temos agora o feriado de carnaval e depois dela concluída, ela vai ser passada para o presidente do Fundepar para ele ratificar. Nós temos que publicar a ratificação dele em cumprimento à lei para daí publicar no GMS. Lá no GMS também vai estar disponível toda essa filmagem, tá? Então, agora, eu encerro formalmente, em nome do Fundepar, do nosso diretor-presidente, o Marcelo Pimentel Bueno, e eu entendo, assim como todo o pessoal aqui da mesa, que os objetivos da audiência foram alcançados. Por óbvio, assim, eu vejo que eu gostaria que muito mais pessoas, fornecedores, participassem conosco, porque a gente recebe bastante telefonema, atende bastante pessoas. Às vezes não deu certo o horário, não dá para julgar nem falar, mas eu agradeço imensamente o seu Hugo, o seu João Gilney. Eu já comecei a falar nome e eu vou esquecer a Andresa, todo mundo ali que está participando ao vivo conosco, agradeço imensamente. A Nilce anotou aqui para mim, o Luiz Antônio, o seu Éder da Itavol, o João Gilney, a Andresa, o seu Hugo, seu Hugo, muito obrigada pela sua presença, viu? Então, dessa forma, eu agradeço, as contribuições recebidas serão consideradas, nos comprometemos a isso. Também agradeço a disposição e paciência de vocês de passarem a manhã da sexta-feira de antecedência do carnaval, em vez de estar mexendo na fantasia aqui conosco, e a participação dos senhores online, e encerro essa sessão pública. Muitíssimo obrigada. Obrigada, pessoal.